Então, sejam muito bem-vindos ao podcast do Vet Salva Vidas, onde ajudamos médicos veterinários nas emergências para salvar vidas. Meu nome é Tayana Tamoncold, mas pode me chamar de Tay. E eu sou Gilberto Costa, mas pode me chamar de Pena. E o tema de hoje é intervenção na emergência, né? E a gente fala aqui diretamente dos estúdios do Vet Salva Vidas, aqui na Pet Care Animalia e com o apoio do Vet We Care, que é o nosso programa de relacionamento e suporte para médicos veterinários. Perfeito, Taizinha. Então, já que o assunto hoje é intervenção, eu quero saber o porquê é importante intervir. É uma pergunta, né, sempre que a gente se faz. Você sabe intervir? Você sabe quais são as principais intervenções que a gente faz na rotina? Né? Então, essas são as questões... Então, esses são alguns questionamentos que os nossos alunos fazem e que a gente acompanha, né, durante a rotina. Então, hoje, durante esse episódio, a gente vai falar sobre cada intervenção, o que a gente acha mais importante, né, e o que realmente você precisa saber para pegar um plantão. E você pode comentar aqui que a gente vai responder aí sobre qualquer dúvida que apareça aí sobre esse episódio e também outras questões aí que podem ajudar os veterinários aí a salvar vidas, né, Thay? É isso. Então, vamos lá, Pena, vamos começar esse episódio. O que é intervenção? Intervenção são todas as ações que a gente vai fazer para estabilizar um paciente. Por exemplo, um paciente que chega dispneico, ou com pressão baixa, ou com sangramento ativo. Um paciente que chega em emergência e ele precisa de um suporte imediato, ele precisa de um atendimento imediato para estabilizá-lo, para aí sim depois a gente buscar um diagnóstico. Então, todas as ações que a gente faz para estabilizar esse paciente são consideradas intervenções na emergência. E é aquilo, não adianta monitorar, a gente falou bastante sobre monitoração no episódio anterior, e sugiro aqui quem não assistiu que volte e assista porque está bem bacana. Não adianta nada a gente monitorar e não intervir, né? Então, a monitoração ela serve exatamente para guiar onde que eu preciso ajustar aquele meu paciente. Então, se eu vejo que tem algum valor fora do padrão da normalidade, a gente vai ajustar, né? Se é a frequência cardíaca, se é a pressão, se é a consciência. Então, a gente vai entender o que aquele paciente precisa através da monitoração e intervir de uma forma bem objetiva. A monitoração não é para anotar na ficha, a monitoração é para intervir, para a gente direcionar o próximo passo de como a gente vai conduzir esse paciente, não é isso? Perfeito, Pena. Então, por que é importante intervir, né? Quais são os benefícios da intervenção? Os benefícios são... Primeiro que a gente salva muitas vidas, né, realizando as intervenções. Então, um paciente que chega crítico, a gente consegue intervir, se a gente conseguir manter a calma, confiante e intervir nesse paciente, é um reconhecimento que a gente tem do nosso próprio trabalho. A gente consegue entender que a gente fez parte, a gente fala assim, cara, eu salvei uma vida. Se eu não estivesse naquele momento, naquele exato segundo, intervindo daquela maneira, aquele paciente talvez tivesse um desfecho diferente. E isso já vira uma satisfação que eu falo, cara, realmente... Meu trabalho faz valer a pena. Então, o primeiro ponto é reconhecimento próprio do que a gente está realizando. Segundo, a gente salva vidas. E terceiro, que é imprescindível. Se nós somos profissionais de saúde, onde lidamos com pacientes potencialmente em emergência, a gente precisa estar habilitado a realizar essas intervenções. Então, é uma obrigatoriedade também, né? Eu entendo que qualquer outro profissional que identifique que a gente não está sabendo realizar as intervenções necessárias, intervenções básicas para salvar um paciente em emergência, ele pode entender que a gente está com alguma falha nesse processo aí no atendimento, no nosso exercício profissional. Perfeito. Então, falando de uma forma prática aqui, né? Então, se eu pego, por exemplo, se eu atendo um paciente, um gatinho, felve, com uma angústia respiratória. Não adianta nada eu só monitorar, entender que esse paciente está hipoxêmico, né, que a minha saturação de oxigênio está baixa, e se eu não vou fazer nada além disso, né? Não adianta só dar oxigênio para esse paciente. Então, se eu sei desse histórico prévio, né, um paciente com FeLV, na hora já tem que acender aquele alarme que esse paciente ele pode estar cursando com uma efusão pleural. Então, esse paciente, eu vou precisar fazer um fast torácico, vou precisar fazer uma toracocentese de alívio para aí sim eu melhorar o padrão respiratório desse paciente, né? Então, não adianta só entender que esse paciente está com uma dificuldade de entrega de oxigênio se eu não vou fazer ali uma intervenção que é a toracocentese, que isso sim que vai fazer esse paciente estabilizar o quadro respiratório. E esse ponto que você trouxe é muito bom, tá? Porque
para monitorar um paciente, identificar que ele tem um potencial não, que ele potencialmente tem uma efusão pleural, eu só preciso olhar a respiração do paciente. Então, eu não preciso nenhum monitor da NASA, eu não preciso nem ver a saturação dele. Eu vejo o paciente está dispneico, com a boca aberta, é um gato, gato não respira de boca aberta normalmente, ele está com um padrão curto de respiração, né? Ele sem conseguir expandir muito, eu tenho que automaticamente pensar, olha, tem alguma coisa limitando essa expansão pulmonar. E normalmente a gente, mesmo que às cegas, sem fazer um FAST, sem ter os melhores recursos, né, da medicina, a gente pode sim realizar uma toracocentese até diagnóstica e às vezes buscar ali um pneumotórax, buscar uma efusão e completamente modificar o desfecho que esse paciente teria, né, caso ele continuasse, né? Poderia evoluir para uma falência da musculatura intercostal, poderia ter ali, né, um quadro de hipóxia agravando ali o nível de consciência, e às vezes o paciente ele vai para óbito só porque a gente não conseguiu interpretar o sinal evidente que ele estava trazendo. Perfeito, né? Exatamente isso, né? E outra questão também da intervenção é você reduzir os custos, né? A gente sabe que a diária, o tratamento médico, seja ele humano ou veterinário, ele envolve muitos custos. Então, se a gente consegue fazer uma intervenção que vai diminuir a quantidade, né, de diárias desse paciente, isso com certeza vai impactar não só no bolso do tutor, mas também como um custo ali hospitalar, de equipe, de aparelhos. Então, isso tudo também tem que ser levado em consideração, né? Eu, como coordenadora, eu sempre penso também nessa questão financeira, né? E onde que a gente pode impactar de uma forma positiva, diminuindo o número de diárias desse paciente. Né? E eu gosto de dizer que também tem o custo orgânico, né, Thay? Quando a gente consegue intervir no momento que o paciente está descompensando, a gente evita que esse paciente entre num quadro, numa diária, por exemplo, muito mais onerosa. Né? Aquele paciente que a gente consegue estabilizar logo de início, esse da toracocentese é clássico. A gente tirou ali, drenou, o paciente já potencialmente melhora muito e rapidamente. Então, talvez esse paciente não precise entrar numa ventilação mecânica, num outro suporte de oxigênio, porque a gente já sanou o problema inicial. Então, sim, diminui os custos financeiros, diminui também os custos orgânicos. A gente tem maior chance, inclusive, desse paciente se recuperar e ter uma alta hospitalar para casa. É isso. E saber intervir dá paz, né, gente? Eu acho que é isso. Você entrar para um plantão sabendo que você consegue encarar o problema, né, qualquer que seja ele, isso vai te trazer uma paz muito grande. Foi o que você falou, né? Aquela questão profissional mesmo, né? Então, se eu sei fazer uma intubação, fazer um acesso, fazer uma reanimação cardiopulmonar, isso já me deixa em paz, porque eu sei que se aparecer um paciente precisando dessas intervenções, eu vou conseguir aplicar, né? Então, acho que isso também é bem importante. Eu diria que é o famoso, eu já estou preparado para o pior cenário. Se eu tenho um treinamento de RCP, eu já estou preparado para o pior cenário, para a doença que só tem um tratamento, que é realizar a massagem cardíaca, a intubação, trabalhar com a morte, depois que já não tem mais doença. Né? Então, se a gente já está preparado para isso, qualquer coisa que chega anterior, a gente já está preparado. Então, Pena, quais são as intervenções mais importantes que você acha que todo médico veterinário precisa saber para assumir um plantão? Perfeito, ótima pergunta, tá? Bom, o mais básico e clássico, e todo mundo quer sair da faculdade sabendo fazer, é acesso vascular. Né? Então, acesso vascular é fundamental. Calcular fármacos, né? Medicamento. Inclusive, a gente fez um guia prático para calcular fármacos, que eu vi que é a maior dificuldade que tem entre os médicos veterinários é calcular fármacos. Já vi gente com 20 anos de formado não sabendo fazer ali aquelas continhas que são necessárias para a aplicação. Então, calcular fármacos é fundamental. Fluidos, né? Calcular fluidos, utilizar fluidoterapia na rotina, sangue, né? Então, transfusões, hemocomponentes. Mas eu acho que a gente já entrou muito no lado só da hemodinâmica. Tem outras intervenções, inclusive, que eu acho que a mais importante é o acesso às vias aéreas. Intubação orotraqueal é imprescindível, porque eu acho que é a que mais salva vidas no momento da emergência, porque se eu não estiver preparado para realizar, não vai dar para chamar um amiguinho, não vai dar para pegar a calculadora, não vai dar para perguntar quanto que tem que administrar depois. É na hora. A gente faz um treinamento que a intubação ela tem que ser realizada em 30 segundos, né, que é o tempo que esse paciente tolera
para ser entubado e a gente conseguir ofertar oxigênio para ele de uma forma ainda segura, né? Passou desses 30 segundos, o paciente já tem muitos efeitos deletérios da hipoxemia, a gente já tem outras injúrias. Então, para a gente não perder tempo, na emergência são 30 segundos para saber intervir. E não é só a intubação orotraqueal, né? Que é a intubação que a gente acaba fazendo em 98% dos casos na rotina. Eu acho que até mais, é 99,99. Mas, ano passado, por exemplo, a gente precisou fazer algumas intervenções de via aérea de emergência. Então, a gente precisou fazer cricostomia em alguns pacientes. Então, é um saber que é extremamente necessário. Por mais que você use pouco na rotina, você tem que saber fazer. Né? Não tem jeito, não tem para onde correr quando um paciente precisa de uma intubação de emergência. Além disso, né, ofertar oxigênio pelas sondas, né, são outros métodos também com máscara. Saber o que você está administrando, né? Não adianta a gente trazer, por exemplo, uma sondinha e esperar que resolva todos os problemas da oxigenação. Às vezes a gente vai precisar intervir e colocar uma intubação orotraqueal. Então, saber identificar quando indicar cada uma também faz diferença. Né? Sim, e só para voltar aqui, né, você falou sobre os acessos vasculares periféricos, né, que todo mundo é meio vampiro, todo mundo quer saber pegar um acesso. É importante também saber colocar um catéter venoso central, né, que a gente também ensina e é extremamente importante quando você quer fazer um vasopressor, uma norep, uma dobuta, né, a gente pega muitos pacientes em choque e às vezes fazer a norepinefrina num vaso periférico pode causar complicações como uma isquemia, né, perivascular. Então, é importante a gente saber colocar um catéter venoso central ali na nossa rotina para facilitar e para que a gente consiga ali ganhar tempo para que esse paciente responda ao vasopressor. Até porque tem situações que a gente já tentou todos os acessos periféricos, não tem mais, a gente precisa de um acesso central para manutenção do acesso vascular, então é fundamental. Mas eu entendo que é um acesso um pouco mais avançado, não são os primeiros. Dá para começar um plantão sem saber fazer um catéter venoso central, mas sem entubar, sem fazer um acesso vascular, sem saber conta, sem saber uma monitorização básica, até para a gente direcionar os próximos passos da intervenção, acho que essas são fundamentais. E, Pena, falando sobre o guia prático, né, que você mencionou, a gente vai deixar o link na descrição do podcast para quem se interessar, né, ficar aí curioso, vai lá no link para dar uma olhada, é um guia bem interessante, né? A gente fez com muito carinho para todo mundo. Com certeza. Otávio, tem outras intervenções também que eu acho que são importantes e que você adora ensinar. Por exemplo, sondagem uretral, né? Sim, eu adoro porque é uma intervenção que todo mundo corre, né? Quando eu falo assim, gente, precisa avaliar o débito urinário dessa fêmea, dessa cadela, todo mundo corre no plantão, né? Ninguém quer fazer a sondagem. Por quê? Eu corro também. Porque não sabe fazer, não aprendeu a fazer e é uma técnica extremamente fácil, simples, é só conhecer a anatomia do paciente, saber o que olhar, o que encontrar ali, né? E entendendo o ósseo uretral externo, entender onde que é o canal da vagina, você já vai conseguir fazer uma boa sondagem. Isso, com certeza, gente, vai te trazer ali muitos benefícios, tanto para aquele paciente que só urina fora de casa e aí acaba retendo muito a bexiga fica super repleta e a gente às vezes confunde, né, o desconforto com dor. E às vezes é um paciente que eu vou ali encharcar ele de analgésico porque ele não está relaxando, ele só precisa urinar, né? Então é aquele paciente que tem dificuldade de mobilidade, aquele golden que já tem uma displasia avançada e que ele está com bexigoma. Então saber sondar esse paciente, aliviar, vai te trazer muitos benefícios, né? Então é super simples. E a gente precisa, às vezes, avaliar o débito urinário, né? Isso vai ser um indicativo da função renal desse paciente, para realizar um balanço hídrico, para ver o quanto que a gente tem que dar de fluido. Então, isso é uma intervenção importantíssima. E até avaliar macroscopicamente a urina também, né? Se tem hematúria, se tem bilirrubina, né? O que tem ali naquela urina que pode estar justificando todo o quadro daquele paciente. Inclusive, nas transfusões de sangue, é muito comum a gente realizar essa monitoração para ver produção urinária durante a transfusão e se não está vendo nenhuma hemoglobinúria. Né? Então, a gente monitora isso também na prática. E, Otávio, tem uma intervenção que eu diria que é a mais negligenciada de todas. Né? Pode falar um pouquinho sobre ela? Sim, eu acredito, né, que seja a sondagem
nasogástrica, né? Seja ela para uma alimentação ou nasogástrica ou nasoesofágica, né? A alimentação interal, né? Vai depender ali do gosto do freguês. Eu prefiro sempre fazer uma sondagem nasogástrica. Por quê? Porque eu consigo aspirar o conteúdo desse estômago e aí eu consigo também avaliar macroscopicamente como que está esse conteúdo, né? Então, se é aquele paciente que está com uma estase gástrica, né, que aquele estômago não tem motilidade, não adianta eu ficar só fazendo alimentação. É um paciente que corre o risco de distender muito esse estômago e acabar vomitando, broncoaspirando. Então, eu sou a favor sempre de fazer uma sondagem nasogástrica que eu consigo acompanhar de perto, né, todo esse trânsito gastrointestinal do paciente. E é uma das mais negligenciadas, né? A gente não dá a devida importância para a barreira gastrointestinal. Então, a gente sabe que o intestino é o órgão onde tem mais bactérias dentro do nosso organismo. Se esse enterócito, né, que é a célula ali do intestino, ela não recebe alimento pela luz, né, pelo trânsito ali intestinal, ela vai atrofiando e aí quebra essa barreira. Imagina quebrar a barreira do intestino, né, cheio de bactéria. Então, é um paciente que não vai desenvolver sepse no dia, ele vai desenvolver sepse ali 5, 7 dias depois e vai virar óbito, né? Então, é uma das mais negligenciadas e é uma das que eu mais implico ali, né? Quando eu entro na internação, eu falo, esse paciente está comendo? Se não está comendo, por que ainda não está com sonda, né? Então, a gente ali presta bastante atenção nessa questão do enterócito, né? Da barreira intestinal. É aquele básico, né? Eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que dormir. Urinar. Eu preciso urinar. Então, assim, monitorar essas etapas são importantíssimas. E quando qualquer uma delas não está sendo realizada de forma natural, eu preciso intervir. E aí eu preciso intervir com fluidoterapia para o paciente que está desidratado. Eu preciso garantir a quantidade calórica que o paciente precisa para o dia, senão ele não vai se recuperar, ou ele vai se recuperar de uma forma muito mais prolongada, com maiores dificuldades, ou apresentando mais comorbidades e complicações. Então, eu preciso garantir requerimento calórico. E caso tenha qualquer outra intervenção que eu preciso fazer para garantir a vida desse paciente, eu preciso realizar. Então, acesso vascular, sondagem uretral, sondagem para garantir a alimentação, são todas necessidades que a gente faz durante as intervenções. É isso. E eu acho também só para adicionar aqui mais uma, né? Porque são muitas intervenções, né, gente? Então, cada hora vem aqui uma ideia na minha cabeça. Um que traz muito impacto para o paciente, eu vejo realmente que as pessoas demoram a tomar uma atitude frente a ela, é a hipotensão. Né? A hipotensão, ela é uma emergência. Então, eu não vou corrigir a hipotensão desse paciente no plantão seguinte, né? Eu não vou deixar para o amiguinho corrigir, né? Então, desde o momento que eu faço a verificação, vejo que aquela pressão está abaixo de 90, é um paciente que eu preciso, naquele momento, já começar a intervir. Preciso entrar com vasopressor, se o problema dele for uma vasodilatação, preciso entrar com volume, se o problema dele for pré-carga, preciso entrar com inotrópico, se o problema dele for contração, né? Então, se precisar de inotropismo. Então, eu vou tentar identificar qual é o meu problema e vou tentar corrigir de uma forma pontual. Então, a hipotensão, ela é uma emergência. E é muito frequente, né, Thay? Às vezes fala assim, quanto que está a pressão? Está 70. Aí eu falo, por que a pessoa está fazendo qualquer outra coisa sem estar intervindo? Porque esse paciente ele não morre de imediato, ele vai morrer ou ao longo do plantão ou nos próximos dias. Né? Então, é aquela intervenção que é super negligenciada e que eu acho que é um dos pontos mais críticos de vir o paciente ter um óbito, né? A gente está sabendo que ele vai ter porque não interviu no momento que era certo. Inclusive, esse tema é um tema que a gente pode abordar, né, em algum outro podcast falando sobre choque, né, que é exatamente essa diferença entre o delivery de oxigênio, né, esse desequilíbrio entre o delivery de oxigênio e o consumo de oxigênio que vai aí gerar todas essas disfunções orgânicas, todos esses quadros aí de choque. Mas isso aí vai ficar para um tema para um próximo podcast, né? Eu acho que ele ficou muito específico, mas é um tema muito pedido, né, Thay? Sim, sim. Tá, a gente não falou das sinteses, né? As sinteses também são fundamentais dentro das intervenções, porque, como a gente falou, né? A gente comentou do gatinho com efusão pleural, mas poderia ser uma efusão peritoneal, poderia ser um paciente que teve uma ruptura de bexiga, eu tenho que identificar o líquido que está nesse abdômen. Pode ser uma cistocentese de alívio para um paciente que está com uma obstrução uretral. Então, as sinteses, de modo geral, também são intervenções que a gente precisa estar treinado antes de começar
a realizar um serviço ou atender um plantão. Você concorda? E um upgrade aí, né, um pouco mais avançado seria a pericardiocentese, né, que eu vou fazer ali, vou botar uma agulha dentro do saco pericárdico e vou drenar aquele líquido que está fazendo um tamponamento cardíaco, ou seja, ele está dificultando a expansão do coração. Então, o coração ele não consegue fazer uma diástole, né, ele não consegue fazer nem a sístole nem a diástole, né, ele fica tamponado ali dentro do saco pericárdico e a gente só vai estabilizar esse paciente fazendo uma pericardiocentese. Eu lembro de um cachorrinho que ele estava exatamente assim, e o único sinal que ele apresentava era a dispneia. A saturação dele estava ok, ele muito dispneico, mas muito dispneico mesmo. A escuta cardíaca estava um pouco abafada, né? Mas a escuta pulmonar bem não fazia sentido, né? Com aquele padrão respiratório que o paciente estava apresentando. E aí a Thay falou que é um pouco mais avançado, porque nesse caso eu precisei de um ultrassom para identificar. E na hora que eu coloquei o ultrassom, identifiquei que o coração ele batia, mas ele não expandia de forma adequada. Eu falei, cara, só tem uma intervenção para ser feita: drenar esse líquido e aí ele voltar a ter uma expansão. E o legal que aconteceu? Eu consegui realizar essa punção, foi a primeira vez que eu fiz uma pericardiocentese, né? Coloquei a agulhinha, aspirei, dá um nervoso, porque normalmente esse líquido vem sanguinolento, a gente fala, cara, será que eu furei o coração, né? Será que eu fiz uma intervenção, alguma iatrogenia? Mas não, eu consegui drenar, aquele líquido não coagulou, então eu tive certeza que era uma infusão. E aí, a partir disso, passado alguns minutinhos, o padrão respiratório do cachorro melhorou, a gente conseguiu tirar ele daquele quadro de angústia respiratória, que eu estava vendo o momento que ele ia parar. E aí esse paciente fez o diagnóstico no dia seguinte, tinha um tumor de base cardíaca, mas a gente tirou ele da emergência e aí foi ter um diagnóstico com calma no dia seguinte. Então, aquele momento ali eu me senti realmente realizando a profissão, eu me senti que eu salvei a vida desse cachorrinho. Perfeito. E é isso, né? Você conseguiu dar tempo de fechar um diagnóstico, né? Então, na emergência, a gente não quer fechar o diagnóstico ali naquele momento, né? A gente quer dar condições para que a gente consiga, com um exame laboratorial, esperar uma citologia, uma biópsia, né? Então, a gente precisa ganhar tempo para fechar o diagnóstico. Na emergência, a gente só quer salvar o paciente, né? Então, isso que é importante. A gente não precisa determinar todas as possíveis causas daquilo ali. A gente pode identificar o quadro que está sendo apresentado e, a partir desse quadro, a gente direcionar as intervenções. Mas eu preciso ter no meu repertório as intervenções que são mais frequentes e como realizá-las, né? Então, acho que esse que é o ponto. É isso, Pena. Então, vamos lá, né? Vamos pensar aqui quais seriam as maiores dificuldades, então, para a gente implementar uma intervenção. O que a gente falou muito bonitinho aqui, né? Tudo de livro, aí parece que intervir é muito simples, né? É tudo muito preto no branco, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Quando a gente está ali na rotina, com a barriga no fogão, né? Como gostam de dizer, às vezes a gente encontra algumas dificuldades, né? E o que você sente, o que você vê que são dificuldades mais frequentes? Tá, tem uma que é muito clássica, principalmente o comportamento do paciente. Se o paciente chega agressivo, a gente já vai ter uma dificuldade só de chegar nesse paciente. A gente vai precisar o quê? Utilizar analgésico, sedativo. A gente vai falar isso no próximo podcast, inclusive é o tema do próximo podcast. A gente vai falar de analgesia e sedação colaborando com o nosso atendimento emergencial. Então, o comportamento do paciente vai interferir de como a gente vai conseguir abordar. Outro ponto que eu vejo muito frequente são as diferenças anatômicas. Então, às vezes, é só passar uma sondinha. Vai passar uma sondinha num gato, uma sondinha nasogástrica num gato, ou num bulldog francês. Às vezes, não é a coisa mais simples de realizar, né, Thay? Porque às vezes o palato, né, alongado, ali, o palato mole, ele é tão alongado que ele começa a enrolar a sonda, né? E aí a sonda enrola toda ali na região de orofaringe e fica muito difícil. Então, existem umas sondas com um fio guia dentro que deixa ela um pouco mais rígida e aí facilita essa passagem, né? Então, às vezes a gente tem algumas alterações ali de anatomia, mas também a gente vai precisar de equipamentos, né, ou de utensílios ali mais específicos para que a gente consiga ter uma passagem mais fácil. Mas sim, nem sempre, às vezes nem com guia, a gente consegue com facilidade. A gente está falando de uma intervenção, mas todas as intervenções a gente vai ter alguma particularidade, ou que a anatomia pode mudar, ou os pacientes que são muito obesos, animais muito pequenos, né? A gente às vezes tem dificuldades mais realizar. Né? Eu falo que aquele cachorro tradicional de 10 quilos, né, é o ideal para a gente treinar, porque é o cachorro padrão.
mas a gente tem um gatinho de 3 quilos, a gente tem um gatinho de 1,5 kg, a gente tem um cachorro de 700 gramas. Então, às vezes, o tamanho, o porte do paciente também é um fator de grande dificuldade. Sim. E sobre a efusão, né, que a gente falou, a pericardiocentese, eu já peguei um paciente que ele tinha uma coagulopatia. Ele não coagulava de jeito nenhum. Então, eu fui fazer a pericardiocentese, comecei a drenar no início, realmente aquele líquido ele não coagulava, né? Então, me deu uma segurança, falei, ai, que bom, não está coagulando, então realmente é um líquido de efusão, mas depois começou a vir sangue mesmo, né? Então, um sangue mesmo que coagulava. Então, aquele paciente, ele tinha um distúrbio de coagulação, ele acabou evoluindo mal e foi numa tentativa de fazer uma intervenção. E às vezes é isso, eu não tenho tempo para pensar, se pode ou não pode, eu tenho que intervir, e aí no próprio trâmite ali de realizar a intervenção eu preciso identificar que teve variações, teve mudança do quadro do paciente. Né? E tem outros riscos também, né, Thay? Por exemplo, o risco de infecção. A gente sabe que toda vez que a gente realiza uma sondagem uretral, a gente tem grande chance desse paciente apresentar uma infecção, uma cistite, né, após a sondagem. Então a gente tem que ter também uma indicação. Né? A gente falou de catéter venoso central, pô, lindo colocar um catéter venoso central, mas se é num ambiente onde a gente já tem flebite com consistência, né? Tem com muita frequência em flebite, a sonda... O catéter, né? Eu acho que vai precisar dar uma quarta-dia. O catéter venoso periférico, ele dura 12 horas, a gente já tem que trocar porque perdeu. Então, assim, é muito provável que a gente tenha ali alguns erros de manejo nesse paciente, onde a implementação do catéter venoso central pode ser um fator agravante e não um facilitador ali da terapêutica. É isso, esse risco de sondagem, a gente tem que avaliar bem. Então, se é aquele paciente imunossuprimido, oncológico, diabético, né, eu vou pensar 2 vezes entre o risco e o benefício que aquela intervenção está fazendo, né, porque já é um paciente suscetível a ter uma infecção. E se eu realmente coloco um dispositivo, uma sonda, que vai ficar em contato com o chão, que não vai ter ali uma equipe realizando a limpeza, né? Então, tudo isso a gente vai ter que colocar na balança e ver se faz sentido. É isso que você falou, treinamento de equipe, né, Thay? A gente precisa estar com uma equipe de veterinários alinhados, uma equipe de auxiliares veterinários alinhados, a equipe até de limpeza do hospital. Por quê? É um somatório. A medicina ela não é feita com uma única intervenção, não, ela é um somatório de coisas que vão modificar o desfecho do paciente. E também a gente tem aquela ideia que o ambiente hospitalar salva, né? Lá dentro vão curar. Não, gente, existem muitas iatrogenias, existem muitas bactérias multiresistentes. Então, o ambiente hospitalar ele já é propício a você sair do hospital já com alguma outra comorbidade, né? Então, não é um ambiente isento de alterações, né? Você pode acabar realmente pegando uma infecção hospitalar que é de difícil tratamento. Então, tudo isso a gente tem que ter sempre em mente. A gente tem alguns trabalhos discutindo que a chance de você ter uma iatrogenia, correr algum erro médico dentro do hospital, às vezes causa mais mortes do que acidente de trânsito. E todo mundo conhece alguém que teve uma fatalidade no trânsito, né? Então, erro médico dentro de um hospital é mais frequente do que morte por atropelamento. Então, a gente trouxe um monte de informação aqui, mas eu queria que você trouxesse de uma forma sucinta qual é o jeito errado de começar no plantão, de começar atendendo nas emergências, quando a gente fala de intervenções. Então, ao meu ver, né, o jeito errado é querer aprender a intervenção durante a emergência, né? Então, aprender a intubar durante a emergência, naquele ambiente caótico, com o paciente praticamente parando na sua frente, às vezes até com o tutor dentro da sala, né? Então, com certeza, esse não é o melhor cenário para você aprender a fazer a intubação, né? Então, acho que tudo que você puder fazer num ambiente controlado é melhor, né? Fora desse ambiente estressante é melhor. É aquele famoso, você vai aprender na prática. Não, você não vai aprender na prática. Esquece. Você vai aprender como não fazer na prática. Você vai errar na prática. Você vai traumatizar na prática. Você vai se traumatizar, você vai trazer desfechos negativos para o paciente. Eu falo isso porque quando eu me formei, né, o pessoal fala, não, você vai aprender isso aí na prática. Cara, é o pior jeito de aprender, cara. Eu aprendi muita coisa na prática, mas eu não recomendo porque é ruim. Não é, tá? Não é o maneiro, não é o local de você aprender. Não. Pô, aprender a entubar. E vai que você errou na hora de aprender.
E erra, né, gente? Porque você está aprendendo, então a chance de você errar ela é muito maior do que você acertar, né? Então... Eu gosto de um ditado chinês que ele fala o seguinte: para você aprender a fazer alguma coisa, tem que fazer 1000 vezes. E aí é melhor que você faça as primeiras num ambiente onde você não pode causar óbito, por exemplo. Então, aprender a trabalhar na emergência, no momento da emergência, eu acho que é o pior cenário, né, Thay? O nosso erro custa caro, né, gente? Não dá pra gente achar que, vou aprender ali e se errar, errou. Não, o nosso erro, ele custa muito caro, né? Então, não dá pra gente ter esse tipo de pensamento. E custa caro para o paciente, principalmente, custa caro para os familiares, custa caro para o hospital, que vai perder um cliente, vai perder uma pessoa ali que poderia confiar na gente a vida inteira. Cara, é uma rede de coisas erradas. Então, investir no conhecimento, investir no treinamento, investir nas suas habilidades, antes de se botar numa situação de risco, eu acho que é fundamental para todo profissional que queira, né, seguir nessa área. Né, Thay? É isso. Então, o jeito certo é fazer no ambiente controlado, né? Você treinar antes, né? Você ter ali um ambiente que você consiga fazer uma intubação em um manequim, pegar um acesso vascular de uma forma limpa, né? Saber exatamente quais são as técnicas, o passo a passo para você implementar ali um catéter venoso central. Então, isso tudo, né, gente, parece muito óbvio, né? Mas é uma falta na veterinária, né? A gente não dispõe desses locais que fazem esse treinamento, de pessoas que fazem esse tipo de treinamento. Né? Então, realmente é uma falta esse hands-on ali antes de você realmente pegar um plantão. É que eu acho, Thay, que a gente entende que não era obrigação da faculdade dar esse treinamento. Mas o que eu conheço de faculdade, o que eu conheço de medicina veterinária no Brasil até hoje, a gente tem completa convicção que esse treinamento ele não é dado na faculdade por N fatores. Né? O mais comum é que a gente tem, às vezes, 70 alunos numa sala e um único paciente para ser realizado um procedimento de forma prática. Isso quando tem, a gente conhece várias faculdades que não tem nenhum hospital ali para dar apoio. Então, por N motivos, a gente tem uma falta de treinamento prático muito grande. Então, entrar no mercado de trabalho acreditando que vai aprender na prática, eu acho que isso é um hábito do médico veterinário brasileiro que não deveria ser perpetuado. Então, a maneira de começar é, sim, realizando um treinamento. A gente dá esse tipo de treinamento? Sim, a gente dá esse tipo de treinamento. Por quê? Porque a gente sabe que é um déficit muito grande. E eu sei que uma pessoa que faz um treinamento com a gente, ela se sente muito mais capacitada. Não estou falando que só pode fazer com a gente, não. Mas estou falando que eu sei que quando a pessoa faz um treinamento com a gente, ela consegue se sentir muito mais habilitada a realizar uma intervenção, a estabilizar um paciente na emergência, e eu sei o quanto isso vai trazer de benefício. Então, por isso que a gente se dedica tanto nessas modalidades de ensino, tanto online quanto presenciais. É isso, Pena, perfeito. Então, a gente já está chegando aqui no final do nosso podcast, né, sobre esse tema que é amplo, daria para a gente ficar falando aqui o dia inteiro sobre intervenção, porque é um tema praticamente inesgotável. A gente fala o dia inteiro nos treinamentos. Exatamente, 2 dias inteiros, inclusive. Então, assim, é realmente um tema que a gente gosta de falar, se deixar a gente vai tagarelar aqui até amanhã de manhã, mas... Eu queria resumir, Thayzinha. Vai. Vamos... Não, é só... Eu ia complementar. É que você travou. É que eu engasguei. Com a minha própria saliva. Thayzinha, só para deixar sucinto aqui, ó, quais são as intervenções que todo médico veterinário precisa fazer antes de iniciar numa emergência? Papum, hein, gente? Acesso vascular seria ali o básico, seja ele periférico ou venoso. Intubação orotraqueal, saber colocar as sondas de alimentação. As sondas uretrais também é importante, e as sondas de alimentação, tá? Fazendo um resumo aqui bem resumidinho, acho que seriam essas 5. Você falou sem tese também? Acho que tem sem tese também. Então é sem tese também. E RCP, reanimação cardiopulmonar também acho que é imprescindível, porque naquele momento que para, eu só tenho uma coisa para fazer. Não tem para onde fugir, é saber reanimar esse paciente. Perfeito. Então, acho que a gente conseguiu deixar sucinto essa abordagem das intervenções. A gente fala um pouco mais sobre isso, né, nos eventos que a gente faz, do VET Salva-Vidas, na pré-seleção. Então, acho que se vocês quiserem se interessar um pouco mais sobre esse tema, entra aqui, a gente vai ter um link na descrição aqui, com certeza. Então, entre, pode entrar na lista de espera ou já se inscrever para a próxima turma, mas a gente também traz essa abordagem. E eu acho que agora a gente tem que agradecer, né, Thay? A gente sempre agradece vocês, né, os nossos ouvintes, por perderem o tempinho de vocês aqui. Investirem. Então, não é perder, né? Investir, né, o tempinho de vocês para aprender um pouquinho aqui com a gente realizar essa troca que é extremamente importante e necessária, principalmente na medicina veterinária, né, que a gente tem pouco isso, então é uma forma também da gente se ajudar mutuamente.
E depois agradecer ao Pet Care Animalia pelo espaço, né, e por todo o apoio que eles sempre dão para a gente, e também ao Vet We Care, que é esse programa de relacionamento com os veterinários. Então, muito obrigada a todos vocês. Porque juntos nós podemos salvar mais vidas, né, Thay? Então, no próximo episódio, a gente vai falar sobre analgesia, sedação e anestesia, que eu acho que é um dos tópicos mais temidos quando a gente fala de emergência, de paciente crítico. Ninguém quer pensar em realizar uma anestesia no paciente que está crítico, né, Thay? É difícil, né, saber quando eu vou usar um analgésico potente, quando eu vou precisar de uma anestesia, né? Todo mundo sente um pouco de medo, achando que vai piorar o quadro do paciente ao invés de realmente trazer benefício, né? Então, se você tem essa dúvida também, não perca o nosso próximo episódio. Perfeito. E a gente faz tudo isso, gente, porque juntos a gente sabe que pode salvar muito mais vidas.